Capítulo 12. Nono conceito do reino. Compreendendo o conceito de ofertas. A Bíblia fala de um rei, de seu reino e de seus filhos. Como vimos ao longo de todo este livro, Deus é o rei de um reino sobrenatural chamado céu, invisível, porém bastante real. Na verdade, o céu é mais real do que o mundo no qual vivemos, porque já existia antes de o reino humano ser criado, e é a fonte de tudo que é produzido pela natureza. Deus criou este planeta, fazendo surgir forma de algo desordenado e não desejava deixá-lo vazio, mas queria que fosse habitado. Veja Isaías 45, versículo 18. Seu propósito e plano original eram expandir seu reino celestial até esta terra, trazer seu governo sobrenatural e invisível para o território natural e visível. Por esse motivo, ele criou seres humanos à sua imagem e revestiu-os com um corpo físico de carne, sangue e ossos, feito da mesma substância com que a terra foi formada, para que pudessem exercer domínio sobre o planeta, assim como Deus faz no céu. Eles deveriam ser seus vice-regentes, governando em seu nome e sob sua autoridade. Os conceitos de rei e reino têm sua origem no céu e não nesta terra. O Senhor escolheu esses conceitos para descrever seu plano e seu objetivo para a humanidade e o planeta. Portanto, para compreendermos o Criador, devemos também entender o conceito de reinado e reino. Tal foi o propósito deste livro. Adão foi criado para ser rei e governante na terra. Isso é bastante natural. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, e pelo fato de o Senhor ser um rei, o homem também seria rei. Como reis deste planeta, os seres humanos possuem algumas qualidades e características singulares que os separam, distinguindo-os das outras criaturas. Uma dessas qualidades é a autodeterminação. O homem possui a capacidade de raciocinar, organizar seus pensamentos e suas ideias e tomar decisões. Nesse sentido, é semelhante ao Criador. Os seres humanos também receberam capacidade de ter comunhão íntima e direta com Deus, um privilégio que nenhuma outra criatura na terra desfrutava. O Criador deu à terra a Adão como seu território, porque um rei precisa de um local sobre o qual governar. Para o uso apropriado de seu poder de autodeterminação, Adão se rebelou contra o Senhor e perdeu seu reinado terreno. O governo dos seres humanos sobre a terra foi usurpado por um querubim desempregado, um anjo rebelde caído, que não tinha direito nem autoridade para tomá-lo. O ser humano tornou-se escravo em seu próprio território. Entretanto, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Veja Romanos capítulo 11, versículo 29. O plano e o propósito original do Senhor ainda estavam ativos. O destino dos seres humanos era governar a terra, portanto, tinham de recuperar seu reino. No tempo oportuno, o Rei dos Céus enviou seu Filho a este mundo para restabelecer
o governo celestial. Enviou para restaurar os seres humanos ao seu reino terreno. Jesus Cristo apareceu proclamando uma mensagem simples, porém profunda: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17, parte B. Sendo humano e ao mesmo tempo filho de Deus, o Messias tinha autoridade de restaurar o reino e de governá-lo como rei. Ele tinha o direito de reinar desde o nascimento. O direito de reinar é uma questão de linhagem ou de genealogia. Você se lembra que, quando Jesus se colocou diante de Pilatos na manhã em que foi crucificado, e aquele governante lhe perguntou se era o rei dos judeus, Cristo respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. João, capítulo 18, versículo 37, parte B. Jesus não foi o único a reconhecer seu reinado. Desde seu nascimento, algumas pessoas já sabiam quem ele era e por que havia vindo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. A vinda de Jesus como rei demonstra outra característica importante de Deus. O Senhor é generoso. Primeiro, deu ao homem a terra para governar. E então, depois que os seres humanos perderam o reinado, enviou seu filho para que recuperasse o reino. Jesus entrou a si próprio, aceitando morrer para resgatar os seres humanos dos efeitos e das consequências de sua rebeldia contra Deus. Com a vinda de Cristo e ao longo de toda a Bíblia, podemos ver que o ato de ofertar é um princípio fundamental no reino de Deus. Afinal, o Senhor é generoso e concede dádivas. Na verdade, sua honra como Rei dos céus exige algum tipo de oferta. Como Deus, ele concede presentes, porque isso é de sua natureza. Como súditos do reino, ofertamos, porque somos semelhantes a ele, criados à sua imagem. E porque o ato de ofertar é uma maneira apropriada de honrar um rei. 6 princípios do reino sobre a oferta. Primeiro, o poder dos reis é demonstrado em sua riqueza. Quanto mais rico for o rei, maior o seu poder, ou pelo menos a percepção de seu poder aos olhos dos outros. Por isso, os reis sempre buscam aumentar sua riqueza e expandir seu território. A maneira mais óbvia pela qual a riqueza demonstra o poder de um rei é pela capacidade deste em ofertar de maneira generosa e abundante e até mesmo despretensiosa, dando parte de sua riqueza aos súditos, bem como aos visitantes em seu reino. Os reis que governam terras com poucos recursos e cujos súditos são pobres, são tidos como reis pobres, com falta de poder e influência, de pouca importância. Eles podem até mesmo ser considerados incapazes ou desinteressados em cuidar de seus súditos. Portanto, reis pobres
desenvolvem uma reputação ruim, o que nos leva ao segundo princípio. Segundo, o propósito da riqueza de um rei é garantir a reputação do monarca, sua glória. Um rei consciente deseja ser conhecido como uma pessoa boa, benevolente, magnânima e justa. Ele está sempre preocupado com o bem-estar de seu povo. Deseja ser capaz de demonstrar ao mundo que pode fornecer aos seus súditos tudo de que necessitam. Um povo que passa necessidades em um reino é vergonha para o rei. Portanto, a reputação do rei está ligada à sua capacidade de cuidar dos súditos, e essa capacidade está diretamente relacionada com sua riqueza. Se o povo tem certeza de que receberá provisões, amará o rei, e este será respeitado por outros monarcas e governantes, e terá um reinado seguro e estável. Sua reputação será conhecida e sua glória será vista por todos. Terceiro, a glória de um rei está em sua capacidade de contribuir em maior quantidade que outro rei. Esse é outro motivo porque a riqueza é importante para os reis. Eles estão sempre preocupados com sua reputação. E nenhum rei quer que outro monarca seja mais rico, mais benevolente ou mais generoso do que ele. Como consequência, os reis dão dádivas livremente após receberem um presente ou simplesmente a partir de pura benevolência, geralmente fora de proporção com o valor do presente recebido ou do mérito do recebedor. Definitivamente, essa é uma característica do Rei dos Céus. Como dono de todas as coisas, o Senhor é o Rei mais rico que já existiu ou que haverá de existir. Ninguém pode dar a Deus mais do que Ele nos concede. O Todo-Poderoso distribui ricamente suas bênçãos sem levar em conta nosso mérito ou nossa capacidade de retribuir. Não devemos esquecer que Jesus nos garantiu que era prazer do Pai dar-nos o reino. E Ele não exigiu que primeiro nos tornássemos dignos. Quarto, a oferta gera uma exigência para com a riqueza do rei. Riquezas que não sejam usadas não têm propósito. Reis justos e benevolentes não desejam ficar ricos simplesmente para seu próprio prazer e sucesso. Eles não adquirem bens apenas para assentar no topo de seu tesouro e dizer: olhem para mim, vejam o quanto sou rico. Reis bondosos utilizam sua riqueza para trazer prosperidade ao povo e melhorar a qualidade de vida de todos. Dessa maneira, as riquezas não ficam estagnadas nem são destruídas, preservando o princípio fundamental de aquisição de posses. Reis bondosos sabem como fazer a riqueza trabalhar para eles. Concedem dádivas para receber mais. Esse é o princípio da reciprocidade. Uma oferta produz mais oferta. O princípio da reciprocidade funciona de ambas as maneiras. Ofertar ao rei gera uma exigência para com a riqueza dele, porque ele não pode permitir que alguém conceda uma dádiva maior do que a sua própria. Tudo aquilo que o rei recebe como presente, ele devolve em maior quantidade. E isso nos leva ao quinto princípio da oferta. Quinto,
a oferta lança uma responsabilidade sobre o rei. Quando damos um presente a um rei, ele é obrigado não apenas a retribuí-lo, mas também a superá-lo. Quando a rainha de Sabá visitou o rei Salomão, os presentes dela, que consistiam de temperos, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, estavam de acordo com o protocolo. Entretanto, ela não estava preparada para a quantidade de riquezas que encontraria na corte de Salomão. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu segundo a generosidade do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículo 4 ao 7, 10, 13, parte A. Por mais que os presentes da rainha a Salomão fossem generosos, os que ele deu em retribuição foram em maior quantidade. O Rei dos Céus age da mesma maneira. Quando ofertamos, ele nos devolve com uma medida muito maior. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nunca podemos superar Deus em nossas ofertas. Se contribuirmos, Ele nos devolve de maneira abundante e transbordante. Esse é o princípio de seu reino. Além disso, sua reputação e sua glória estão em jogo. Sexto, contribuir a um rei atrai a riqueza dele ao doador. A oferta estimula mais ofertas. Esse princípio funciona nos dois sentidos. Os reis distribuem sua riqueza para obter mais riqueza. Entretanto, quando ofertamos a um rei, isso faz com que ele nos retribua, porque nossa generosidade atrai sua riqueza até nós. Isso está diretamente relacionado com o conceito de mordomia. Enquanto pensamos em sermos donos do que temos, nossa tendência é a de agarrarmos-nos às posses. Com essa atitude, é impossível ganhar mais. Não podemos receber nada de punhos cerrados. Em contrapartida, quando nos aproximamos do rei e aceitamos abrir mão do que temos, não apenas podemos colocar tudo aos pés dele como um presente, mas também estaremos possibilitados a receber. Ofertar ao rei atrai para nós a sua riqueza, porque ele é generoso e sente-se próximo daqueles que possuem um espírito semelhante ao dele. 7 motivos para ofertar a um rei. Primeiro, o protocolo exige que sejam entregues presentes ao rei ao visitá-lo. Por isso, a rainha de Sabá trouxe dádivas tão generosas ao rei Salomão.
embora ele fosse mais rico do que ela. Era um protocolo real. Ele teria feito o mesmo se a estivesse visitando. Essa tradição de oferecer presentes a um rei reflete um princípio celestial. Quando Deus deu a Moisés a lei da nação de Israel, deixou claro que, sempre que o povo se apresentasse diante do Senhor, deveria trazer uma oferta ou um sacrifício de algum tipo, dependendo da ocasião. Eles nunca deveriam aproximar-se sem nada. Deus instruiu a Moisés: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Êxodo, capítulo 34, versículo 20, parte B. Esse princípio ainda se aplica. Sempre devemos aproximar-nos do rei com um presente de algum tipo: dízimo, louvor, ação de graças, adoração, mas nunca de mãos vazias. O melhor presente que podemos dar a ele é nosso coração e nossa vida por completo. Segundo, o presente deve ser adequado ao rei. Pior do que aproximar-se de um rei sem presentes é trazer uma dádiva inadequada. Um presente inapropriado é como um insulto. Isso demonstra que a pessoa não tem respeito pelo rei ou por sua autoridade. Por isso, as leis de sacrifício dos judeus, que prefiguram o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus que tirou o pecado do mundo, veja João, capítulo 1, versículo 29. Estipulavam que apenas animais sem mancha e sem defeito poderiam ser oferecidos. As pessoas traziam presentes ao rei e estes deviam ser dignos do monarca. Quando o rei Davi decidiu construir um altar para o Senhor, quis comprar um pátio de debulha de um homem chamado Araúna. Este quis dar o local de presente para Davi para que usasse como lhe parecesse melhor. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custe em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. Davi estava tentando pôr fim a uma praga na terra causada por sua própria desobediência a Deus. Depois de construir o altar e oferecer os sacrifícios, Deus atendeu às orações do rei e interrompeu a praga. Apresente ao rei um presente digno. Não traga algo que não lhe custe nada. Terceiro, o presente revela o valor que conferimos ao rei. A qualidade daquilo que oferecemos ao rei e a atitude com a qual oferecemos revela muito mais do que nossas palavras a respeito do valor que conferimos a ele. Qualidade não implica algo caro, mas significa ofertar o nosso melhor. Nossa dádiva não precisa necessariamente ter um valor monetário. Muito mais valor para o rei tem um presente de um coração que busca em primeiro lugar seu reino e sua justiça. O profeta hebreu Isaías registra a reclamação do Senhor quando o seu povo não demonstrava o devido apreço. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías capítulo 29, versículo 13. Nossas dávidas ao rei sempre devem ser entregues com coração sincero em reconhecimento de sua grandeza e majestade. Quarto, a adoração
exigem um presente. Ofertar é o mesmo que adorar. Adorar ao rei significa conceder valor e dignidade a ele. E isso sempre envolve a entrega de um presente. Não existe adoração genuína sem oferta. Entretanto, a oferta já é um ato de adoração, e este sempre é adequado ao rei. Os magos que viram a estrela no Oriente compreendiam isso e trouxeram presentes para quando o encontrasse. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. A adoração exige um presente, mas pode ser uma dádiva de louvor, de ação de graças, de confissão, de entrega, de perdão ou de um coração obediente, bem como um presente em forma de dinheiro. Quinto, ofertar um rei atrai o seu favor. Os reis se sentem atraídos às pessoas que ofertam com um espírito disposto e liberal. Como qualquer outra pessoa, um rei gosta de saber que é amado e apreciado. O Rei dos Céus também é assim. Deus se sente atraído ao ofertante e estende seu favor a essa pessoa. Os presentes abrem as portas para as bênçãos, as oportunidades e a prosperidade. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Provérbios capítulo 18, versículo 16. Aqueles que conhecem o protocolo da oferta têm acesso à sala do trono, enquanto que os que não o conhecem permanecem fora dos portões. Contribuir com coração generoso e sem expectativa de retribuição é uma atitude que atrai particularmente o favor do rei, porque é muito semelhante ao modo como ele age, recompensando esse tipo de atitude. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42. Receber um profeta ou um justo significa cuidar e prover a essa pessoa sem a expectativa de receber algo em troca. Ofertar sem nenhum outro motivo e sem interesses secundários, esse é o tipo de oferta que atrai o favor do rei. Sexto, ofertar a um rei é um reconhecimento de que ele é o proprietário de tudo. Lembremos-nos de que os reis também são senhores. Eles possuem tudo em suas terras. Portanto, ofertar a um rei implica simplesmente devolver a ele o que já lhe pertence. Por isso, no reino dos céus, somos apenas mordomos e nunca proprietários. Essa verdade está presente na Bíblia nos princípios das primícias e do dízimo. A cada colheita, os judeus tinham de trazer as primícias da terra e oferecê-las ao Senhor. Tudo isso ao mesmo tinha de ser feito com os primogênitos dos animais, ovelhas, cabras e gado. Além disso, o dízimo, 10% do lucro da renda e da produção, deveria ser entregue ao Senhor.
Isso era feito com o propósito de confirmar o senhorio de Deus, o fato de ele ser o proprietário de tudo, e reconhecer sua benevolência e seu amor ao permitir que o povo usasse de seus recursos e prosperasse com eles. Esses mesmos princípios se aplicam hoje em dia, pelo menos no sentido de reconhecer a soberania de Deus. Os súditos do reino ainda devem trazer o dízimo regularmente como um ato de fé e de adoração, reconhecendo não apenas que Deus é dono de tudo, mas também sua provisão diária, de nossas necessidades, bem como suas bênçãos abundantes. 7. Ofertar ao rei é prestar ação de graças. Uma das melhor maneira de expressar gratidão é com um presente. A ação de graça é em si mesma uma dádiva. Qualquer pessoa gosta de saber que é apreciada. Às vezes, o melhor presente que podemos dar a alguém é expressar nossa gratidão sincera por uma dádiva ou um ato de bondade. Com Deus acontece o mesmo. Demonstrar gratidão ao Senhor com um coração sincero por suas bênçãos, sua bondade e seu favor para conosco é como dar-lhe um presente que ele receberá com satisfação. 5 motivos para ofertar. A oferta é um ato natural aos reis. Como súditos do reino e filhos do rei, nós também somos reis. Sendo assim, vários princípios se seguem. Primeiro, se todos somos reis, devemos ofertar uns aos outros. Lembremos-nos de que nunca nos aproximamos de um rei sem um presente. Segundo, quando ofertarmos ao corpo, presenteamos a Cristo, o Rei. Pelo fato de Cristo viver em nós por meio do Espírito Santo, todas as vezes em que presenteamos uns aos outros, estamos também ofertando a Ele. Terceiro, todas as vezes em que nos encontramos, a oferta deve ser automática. Se formos semelhantes ao nosso Rei, que nos criou à sua imagem, um espírito generoso deve ser natural a nós. Quarto, os magos sabiam que havia um grande rei no mundo. Por isso, eles trouxeram presentes e adoraram-no. Ele ainda está nesta terra. No coração e na vida de seus súditos, portanto, sempre que ofertamos, é como se estivéssemos presenteando a Deus. Quinto, quando ofertamos ao rei, fazemos uma exigência com base naquilo que ele possui. A oferta gera mais ofertas. Quando presenteamos o Rei dos Céus, nós o obrigamos a retribuir. Essa não é uma declaração presunçosa, mas sim a expressão de um princípio que ele mesmo estabeleceu. Ao ofertarmos, Deus nos concederá dádivas. Se não o fizermos, o Criador não nos retribuirá. O presente derradeiro. O maior e mais importante presente que o rei deseja de nós está resumido nas seguintes palavras: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. A oferta estimula uma obrigação da parte do rei. Entregue sua vida ao Senhor e receba em troca a vida abençoada que Ele tem para você. Lembrando as palavras do próprio Jesus, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber.
Atos capítulo 20, versículo 35. Princípios. Primeiro, o ato de ofertar é um princípio fundamental no reino dos céus. Segundo, Deus é generoso. Terceiro, o poder dos reis é demonstrado em sua riqueza. Quarto, o propósito da riqueza de um rei é garantir a reputação do monarca, sua glória. Quinto, a glória de um rei está em sua capacidade de contribuir em maior quantidade do que outro rei. Sexto, a oferta gera uma exigência para com a riqueza do rei. Sétimo, a oferta lança uma responsabilidade sobre o rei. Oitavo, contribuir a um rei atrai a riqueza dele ao doador. Nono, o protocolo exige que sejam entregues presentes ao rei ao visitá-lo. Décimo, o presente deve ser adequado ao rei. 11º, o presente revela o valor que conferimos ao rei. 12º, a adoração exige um presente. Ofertar é o mesmo que adorar. 13º, ofertar ao rei atrai o seu favor. 14º, ofertar a um rei é o reconhecimento de que ele é o proprietário de tudo. 15º, ofertar a um rei é prestar ação de graças. 16º, a oferta gera mais ofertas. 17º, a oferta estimula uma obrigação da parte do rei. 18º, entregue sua vida ao Senhor e receba em troca a vida abençoada que Ele tem para você.